Olá, boa tarde. Bem, gente, estou feliz de estar aqui. Me chamo Paloma Trindade, eu sou advogada, conselheira da OAB Olinda. Faço parte do coletivo Pacto das Pretas desde o início, então a gente foi construindo uma felicidade. Hoje a gente vai... Deixa eu fazer minha autodescrição, né? Estou usando um conjunto azul em tecido africano, os cabelos alisados com umas tranças e algumas bijuterias que não são joias, tá? Douradas. Vamos lá. A indústria criativa representa 3% do PIB brasileiro, segundo a Fijan. É um dos setores de presença de mulheres negras mais expressiva, apesar dos desafios. Cultura, moda, arte e música são ferramentas de resistência, geração de renda e fortalecimento da identidade negra. Esse painel ele discute como essa transformação de expressões de negócios sustentáveis e potências econômicas. Para conversar com a gente, eu chamo aqui Eliane da Rocha, diretora teatral e mestre em performances culturais, analista de atividades culturais do SESI São Paulo. Anastácia Lia, atriz, cantora e empreendedora cultural. Bruna Bandeira, ilustradora, pedagoga e criadora da imagem e desenho. Mônica Saraiva, jornalista, fotógrafa, documentarista, educomunicadora, consultora e palestrante. Bem, meninas, vamos começar nosso bate-papo. Vou combinar com vocês, tem um relógio gigante aqui, e para a gente seguir o tempo e não estourar. Mas vou fazer uma pergunta central que gostaria que todas respondessem e fizessem sua autodescrição rapidamente para a gente poder iniciar. Como a cultura, a arte, o desenho e a moda e a música, quando criadas, produzidas e lideradas por pessoas negras, podem se consolidar como potências econômicas sustentáveis e estratégicas de transformação social em larga escala? Bom, primeiro, boa tarde. Eu sou Eliane. Fico muito feliz de a gente poder ver esse teatro tão cheio de pessoas tão lindas como nós aqui nesse dia de hoje, que é muito importante. Vou me autodescrever brevemente. Eu sou uma mulher negra, uma mulher gorda. Eu estou com um turbante bege na cabeça, um casaco xadrez, blusa bege e uma saia de plissada, né, aquelas preguinhas preta. E aí, respondendo à sua pergunta, eu acredito que a gente tem que pensar no reconhecimento, né, das multiplicidades das manifestações artísticas negras, pensar onde elas se manifestam, quais territórios que elas se encontram, e aí, através desse mapeamento, a gente promover o protagonismo dessas narrativas, dessas diversidades de corpos, dessas diversidades de linguagens. Eu sou especificamente das artes cênicas, mas a gente fala de tantas outras manifestações artísticas pretas, né? Passando ali pela dança, pelo teatro, pelas artes visuais, pelo canto, entre outras tantas. E aí eu acho que tem um detalhe importante que a gente precisa refletir, que está aliado a essa questão do protagonismo, é a gente tomar cuidado com a apropriação, né? Porque em vários territórios, em vários momentos, a gente cria, a gente produz arte a partir da nossa identidade, a partir do nosso repertório familiar, do nosso repertório social. E aí, em determinado momento, a gente vê esse conhecimento, né? Esse capital cultural sendo apropriado por outros corpos não negros. E aí, a partir disso, esse capital ganha uma maior valorização. Né? E, quando eu digo valorização, eu estou falando de valorização financeira. Então, a partir desse momento de dar, de fato, o enfoque a esses corpos, fazer com que esse capital gire através destes corpos, nessas comunidades, nesses territórios, a gente consegue pensar um pouco melhor nessa questão de pensar a sustentabilidade desses negócios.
Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Sou de São Luís do Maranhão e comunicar com vocês através da nossa cultura, né? Através da nossa arte. Eu sou Anastácia Lia, fazer minha autodescrição. Eu estou usando um conjunto de calça e blusa tecido africano, uma blusa por dentro bege. Eu estou de turbante colorido. Meus cabelos estão do lado esquerdo, né? Eu estou usando um turbante com parte do meu cabelo da minha juba, né, solta, livre, tenho 1,76 m e sou preta retinta. A gente falar, né, desse ponto específico do que a gente pode estar projetando, nós, mulheres pretas, nós, pessoas pretas, quando nós estamos no centro, né, da criação, da divulgação, da distribuição e também da propriedade intelectual. Essas expressões na cultura, na dança, na arte, no desenho, na moda, na música, do qual eu faço parte, tem um poder transformador imenso, né? Porque nos dá possibilidades. É poder, pertencimento e protagonismo, porque nós estamos comunicando entre nós, né? Eu faço questão de falar de Dona Inácia, né? Fazer esse link de Dona Inácia, que é quebradeira de coco babaçu, lá no interior do Maranhão, numa cooperativa que reúne Maranhão, Pará, Piauí, Belém. São mulheres da mata, são mulheres da floresta, né? Estão linkadas diretamente, mostrando essa identidade, né, para o exterior. Essas mulheres produzem, essas mulheres cantam, né? Porque é um saber ancestral também. E a gente faz esse link dessas mulheres que conseguem produzir, através do coco babaçu, ter essa visibilidade fora do Brasil, aqui no Brasil também, para que a gente tenha esse pertencimento, para que a gente se conheça, para que a gente possa dialogar de forma mais harmoniosa, né? Eu estou falando de estima, eu estou falando de pertencimento, eu estou falando dessa ligação, desse elo, desse link direto, né, entre a ancestralidade e todas as inovações, né, que a gente tem contemporâneas. É isso, é força, é poder, é protagonismo, empoderamento também, né? E principalmente estima. Obrigada. Bruna? Bom, primeiramente, boa tarde. Eu sou a Bruna Bandeira, eu sou ilustradora, vou me descrever, eu sou uma mulher preta de pele clara, eu estou de xadrez todo tom terroso, umas unhas bafônicas com pedras, tá? Toda trabalhada no empreendedorismo feminino aqui, tá, das minhas amigas, e falar desse impacto mais na educação infantil, na pedagogia, porque eu sou ilustradora, mas eu sou pedagoga também. Então, esse impacto para as crianças, eu via que era importantíssimo elas se sentirem representadas, vistas, que não... Isso ainda é muito recente, hoje é muito recente ainda, na época, 10 anos atrás, nos livros. E, então, eu achava que essa... Gente, estou nervosa, acredita? Eu estou. Ela está tão cheirosa, a culpa é sua. Era para estar na autodescrição também, né? Ela deixou meu Avon oprimido aqui. Mas, trazendo esse impacto, falando de sustentabilidade, de protagonismo, e eu comecei, né, porque mulheres pretas retintas já nasce, mulher skin, parda, eu vim mais com essa fala de mulher periférica. Então, isso trouxe muito mais um impacto para mim, quando eu me vi como uma mulher preta e trazendo isso para a escola e vendo os meus alunos que estavam sofrendo como eu posso dizer, respeitando o tempo, né? Se sentindo, deixando de lado, né? Então, eu queria trazer esse protagonismo nas artes, na educação, trazer essa diferença, ver que isso, a gente não fala muito, mas criança já tem autoestima, quando ela é vista, quando ela é lembrada, quando ela é protagonista da sua história. Olá, boa tarde. Bom, eu sou a Mônica, muito feliz de estar aqui com vocês, de sendo representada. Vou me autodescrever, sou uma mulher afro-indígena, diretamente da Brasilândia, periferia de São Paulo. Tenho cabelos aqui pretos até o ombro, estou vestindo uma camiseta preta e hoje a gente está falando de moda. Essa foi uma camiseta desenhada por mim, meu sócio, justamente para falar de ancestralidade, ginga e resiliência. Estou com uma calça aqui meio rasgada e um salto alto preto. Respondendo a sua pergunta, eu acredito muito que parte a partir também das visibilidades para as mulheres periféricas. Eu acho que, se a comunicação chega na periferia,
as mulheres têm muito mais oportunidade de estar em outros espaços. Porque eu fico imaginando uma mulher da periferia que faz tanta coisa, casa, comida, creche, sai cedo, volta à tarde. Imagine se ela tem oportunidade em espaços de poder, como diretora, como executiva, para estar atuando. Então, eu venho mais com esse olhar da periferia, desses espaços aí de oportunidade. Obrigada. Bem, vamos agora fazer algumas perguntinhas individuais para você, começando pela Eliane. Como sua trajetória na direção teatral e na pesquisa da performance culturais tem contribuído para fortalecer e valorizar as expressões negras nas instituições culturais? E de que forma a atuação no SESI São Paulo potencializa o acesso a artistas e comunidades negras à economia criativa? Bom, responder essa pergunta, é necessário dar alguns passinhos atrás para a gente refletir um pouco do processo formativo, né? Porque, como diretora teatral, quando eu estava no espaço da universidade, acho que, assim como qualquer pessoa que tenha estudado qualquer linguagem artística, dentro desse espaço formal, foi apresentado a uma forma de pensar embranquecida, europeia e ocidental, né? Então, estar nesse espaço da academia, né, no processo de formação, me levou a primeiro a refletir sobre que corpo era aquele que estava naquele espaço, né? Como que eu, enquanto mulher preta, estava ocupando aquele espaço, me apropriando daquela formação específica. E aí eu comecei a levantar alguns questionamentos, né? Será que eu queria ainda seguir reproduzindo esses estereótipos, né? Essa forma de pensar a arte? Então, a partir desse lugar, né, eu começo a me aprofundar nas culturas tradicionais, né, de matriz afro-brasileira, começo a entender um pouco mais sobre a minha história, melhor, sobre o porquê que o meu corpo não narrava mais essa história, né? Em que momento da minha história familiar, da minha história pessoal, eu me perdi de algo que é inerente à minha cultura e à minha identidade enquanto mulher preta. E, ao fazer essa imersão, que é quando eu finalmente me encontro nas performances culturais, eu começo a entender um pouco das territorialidades, dessas questões que eu falei inicialmente, né, das apropriações que foram feitas, dos múltiplos apagamentos, e eu começo a ressignificar esse meu corpo dentro desse espaço acadêmico. E aí, dentro dessas múltiplas ressignificações, eu chego, depois de muito tempo, muita caminhada, no SESI enquanto instituição. E aí observo o entorno, começo a fazer esse cruzamento, né, de como que essa minha trajetória, essa minha narrativa poderia, então, ser reflexo dentro das programações, especificamente das artes cênicas, que é o lugar onde eu trabalho, né, a linguagem onde eu atuo diretamente aqui dentro do SESI. E eu começo a observar que, sim, a gente já tinha várias produções que tinham ênfase na participação de mulheres pretas na cena, né, na cena contemporânea. A gente conseguiu fazer um levantamento de dados recentemente, através do trabalho da Ione, que é uma das nossas analistas. A gente tem, no corpo de mulheres que foram contratadas em 2024, 32,8% são mulheres pretas. Mas, ao mesmo tempo, levantou um alerta para mim, dentro desse espaço de programadora. Essas mulheres elas estavam ocupando quais funções? Elas estavam sempre como atrizes? Elas estavam como diretoras? Ou será que elas estavam ali, dentro deste corpo, né, que a gente costuma contratar o grupo todo, como camareiras? Como que elas estavam ali? E aí, pensando neste lugar, em diálogo com toda a equipe, né, com toda a equipe gestora, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava criar uma outra ferramenta, que é o edital de seleção, né, específico para estes corpos. Então, a gente tem, agora, dentro das artes cênicas em específico, um edital que é o Cultura Plural, que ele tem um enfoque, ele tem, primeiro, uma perspectiva interseccional. Então, a gente fala, sim, de corpos pretos, de mulheres pretas, mas a gente tem uma visão mais ampla de atender pessoas que são PCDs, pessoas indígenas e pessoas LGBT, porque a gente entende que esses corpos eles estão transitando, né, entre essas múltiplas vivências. E aí, qual que é o nosso objetivo? Selecionar espetáculos cujos protagonistas sejam, de fato, estes corpos. Então, a gente tem, obrigatoriamente, como critério de seleção, que as pessoas sejam diretores pretos, cenógrafos pretos, atores pretos,
com 50% mais um do componente do grupo. Então, dessa forma, a gente começa a entender e estimular a indústria criativa com ênfase nesse perfil, né? Entendendo que protagonismo não é só estar em cena e ser o protagonista daquela cena, né? É você fazer a gestão de todo este grupo, de todo este trabalho que está sendo realizado. E, ao mesmo tempo, a gente começa a estimular grupos que antes não se sentiam pertencentes aos nossos editais. Falavam, será que a gente consegue, de fato, ser selecionado neste edital? Agora as pessoas sabem que podem. Então, a gente saiu de um número, a princípio, até interessante para um primeiro edital que nós tivemos, que foi de 71 inscritos, para 300 e poucas inscrições num período muito curto. A gente teve 1 mês e meio de inscrição, a gente conseguiu, nessa segunda versão, atender esse número de projetos. Assim. Então, acho que o SESI vem nesse movimento, né, de pensar, de fato, o protagonismo desses corpos pretos, dessas mulheres pretas, a partir desse lugar que eu entendo como que também é uma ação política. Né? Quando a gente cria um edital específico, a gente está, em consonância com as outras todas as políticas que existem, criando uma nossa. E aí a gente movimenta a indústria criativa a partir dessa perspectiva. Acredito que esse somatório, né, de um percurso que é pessoal, atrelado ao que a gente tem feito aqui enquanto instituição, tem criado esse movimento. Bacana. Potencializar os corpos negros nos espaços e colocá-los como liderança faz toda a diferença. Agora, Anastácia. Anastácia, ela é nordestina como eu, então a gente se identifica. Né? Eu não sei se eu disse, eu sou de Olinda, né? Sou natural de Recife, mas olindense de coração, nordestina com orgulho. Então, a Anastácia também é nordestina. Qual o estado, Anastácia? Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Eu fiz essa toada pra ti, Maranhão. Terra do babaçu, que a natureza cultiva. Esta palmeira nativa é quem me dá inspiração. Na praia dos Lençóis tem um touro encantado e o reinado do rei Sebastião. Sereia cantar na proa, na mata Alguriatã. Terra da pirunga doce. E tem a gostosa Pitambotã. E todo ano a grande festa da Jussara, no mês de outubro, no Maracanã. Ela arrasa, gente. Minha gente, a Anastácia, ela brilhou recentemente nas temporadas musicais de Martinho, Coração do Rei e Marrom Musical, consagrando-se, né, como uma voz potente na cena cultural brasileira. Enquanto artista negra, Anastácia, nordestina, periférica, quais barreiras você rompeu para ocupar esse lugar e como sua trajetória inspira e faz essa consolidação na cultura preta como força econômica e transformadora? Sendo filha de São Luís do Maranhão, né, com esse pertencimento, eu sou de uma família matriarcal de 12 mulheres, né, 12 mulheres pretas, né, que movimentam gerações e gerações. Nesse primeiro momento, né, o Marrom Musical foi a minha primeira experiência no teatro, né? Sou cantora, compositora, coreira do, né, tambor de crioula, caixeira do Divino Espírito Santo. Faço questão de reafirmar a minha raiz, a minha cultura. E venho dessa base familiar, né? A minha avó paterna era quilombola, né, do quilombo do Pirangi, de Rosário, né, do Maranhão, formou, né, educou, criou meu pai, João Francisco, que foi o primeiro secretário de Igualdade Racial do Maranhão. A minha mãe, com essa família toda matriarcal, com essa veia, né, Dona Neide Libanha, esteja em bom lugar, né, peço a bênção às mais velhas, às mais novas. As dificuldades, né, desse processo todo de estudo, né, de oportunidade de viver novas coisas. Eu costumo dizer que Marrom Musical foi um
um portal que eu atravessei de oportunidade, né? Porque depois dessa primeira experiência no teatro musical, muita coisa mudou, né? A oportunidade são as minhas conterrâneas, é o meu povo, são as pessoas, as mulheres que a gente se vê, se reconhece, tendo oportunidade de trabalho, tendo oportunidade até de desenvolver, né? Porque foi a minha primeira experiência, né? Então, quanto cantora, compositora, né? Tudo que já foi dito até agora aqui. E existia um negacionismo meu no sentido de dizer, recebo tantos não, será que é possível que eu esteja no tablado, né, no teatro musical, não tendo essa bagagem, né, acadêmica, de estudo, né, de tantas coisas que nos inviabilizam, né, de alcançar objetivos. E retornei ao Maranhão na minha trajetória, fazendo meus shows, e recebo a indicação do Bibi Ferreira, né, como atriz revelação. Então, eu entendi que o percurso, o caminho era esse, né? É esse. E a gente fez recentemente Martinho da Vila, né, no teatro, contando essa ancestralidade, toda essa potência de África-Brasil, nessa conexão sonora diaspórica que a gente celebra, que a gente vivencia. E diante de todas essas dificuldades, eu até preferi, né, por questões também de estima e de mostrar também... Ainda há pouco houve uma fala que disse assim, a gente também pode ser guerreira, a guerreira também quer descansar, né? E aqui nos bastidores, conversando com as meninas, disse o seguinte, eu tenho um primo Madison, né, bem retinto como eu, e a gente estava arrumando a casa, bem familiar, aquela questão da... Caiu uma coisa no chão, eu falei, Madison, vamos levantar, vamos terminar logo de resolver aqui tudo. Porque a minha ancestral, Madison, ela me disse que eu tenho que ser guerreira, que eu tenho que fazer, que tem que ser agora, que a gente tem essa pressa, né, de realizar, que a gente tem que ter realmente, né? A gente tem essa pressa de realizar. Ele disse, não, Anastácia, a minha ancestral está dizendo para eu ficar cansado, bem aqui descansando, sentado. A minha ancestral não está dizendo que é para eu poder ter esse movimento todo, não. Então, costurando isso, né, o que eu quero dizer para vocês, né, nessa tarde, que eu estou muito feliz de estar aqui contando a nossa trajetória de vida, que eu sempre viro a chavezinha no sentido de dizer que eu tenho mais visto, eu tenho mais celebrado as minhas conquistas, as nossas conquistas, né? Porque eu costumo dizer que realmente o Orixá sabe disso, eu continuo e permaneço vivendo pequenos milagres. São muitas coisas que acontecem para a gente celebrar, né? As dificuldades existem de ter acesso, né, às políticas públicas, inclusive, né, de editais. Muito feliz com o que tu disseste agora, essa fala que nos contempla, né? Com essa visibilidade, o projeto Cultura Múltipla. Cultura plural, é justamente isso. Que nos dá oportunidade, né? Eu retorno para São Luís para fazer shows, agora recentemente a gente fez o São João do Maranhão. E para mim é de uma alegria infinita, né? Eu ver as gerações que estão vindo, né, cantando as nossas músicas, porque através da nossa arte a gente é pertencimento, a gente dá continuidade, né, às nossas ancestrais, o que eu componho, né? São escritas ancestrais, são escritas... Eu costumo dizer que também é o nosso patrimônio vivo, a gente está salvaguardando, né, muita coisa e trazendo, né, para o nosso hoje, para o nosso agora. E me sinto muito feliz em poder ter essa perspectiva de oportunidades, né? Sempre que posso, eu organizo também lá em São Luís momentos de palestras, né, com a nova geração que está vindo. Célia Sampaio é uma das cantoras maranhenses pretas, né, que já celebra quase 50 anos de trajetória de vida, e me inspiro muito nela, né? E me inspiro em Célia, que já tem a outra geração que diz, Anastácia, que coisa linda, desde pequenininho eu te escuto, eu te ouço, né? A Isabel, que fez um show lindíssimo ainda há pouco aqui, a Lilian Valesca, né, que já passou aqui também pelo palco. Então, é tudo isso, a gente inspira gerações, né? Eu gosto de celebrar o que a gente tem feito até aqui, e a gente também tem que ter, né, essa responsabilidade, esse cuidado, esse respeito com a tradição que a gente projeta, né, que a gente segue levando, e já que está determinado assim, a gente tem que estudar, né? Então, eu faço lá cursos na SP, na Escola de Teatro, a gente vem cantando samba, desenvolvendo o nosso trabalho nos cursos também de matrizes africanas, né? Porque eu sou macumbeira, filha de Ançã, e trazida para cantar para Eparreoiá. É isso, que a gente siga entendendo, celebrando as nossas conquistas, as dificuldades existem, né, que não foi fácil. Durante o processo de aprendizagem e de imersão nos papéis que eu fiz lá na Alcione, eu tive um problema de saúde assim, que era muito difícil de tratar, alopécia, né, que é a queda do cabelo por conta desse acelerar de vida, né, de querer dar conta de tudo, que se eu estou tendo essa oportunidade, eu tenho que agarrar com mãos, braços, pernas, com tudo para que dê certo. Mas a gente também tem que entender que existe o sobrenatural nas nossas vidas, né? A ancestralidade está bem aí no nosso axé, na nossa fé.
de não fazer, não praticar o contra-axé e estar no axé realizando, né? Porque se o orixá está com a gente e a gente está fazendo a nossa parte, a vida flui. Obrigada, Anastácia. Vamos lá. Bruna, sua vez. Bruna, como sua atuação na ilustração e no empreendedorismo criativo tem contribuído para fortalecer narrativas negras e abrir caminhos para uma economia mais representativa? E de que forma a criatividade visual pode ser usada como ferramenta de marketing, educação, transformação cultural e fortalecimento da economia preta? Bom, agora eu estou mais calma, porque a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, né? Então, agora eu estou calma. Não tem como eu responder essa pergunta gigantesca sem falar um pouquinho da base. Como uma menina periférica, a arte ou era elitizada ou era marginalizada. Então, não era um sonho. Vou virar ilustradora. Né? Na minha época, Maurício de Souza ou Ziraldo. E Tarsila do Amaral nos livros. Mas representatividade negra não tinha. Então, eu gostava de arte, gostava de criar. Quando eu criei Imagine Desenho, em 2013, eu só falava das minhas vivências. Mas já desenhava os meus personagens negros, já tirava foto das ilustrações. E eu comecei a receber vários directs assim, falando: Bru, eu adoro o seu trabalho, você representa a gente, faz tal tipo assim, um personagem negro. Claro, aí comecei a retratar. E eu vi como a galera ficava muito feliz em ser representada. Mas ali não era um negócio, né? Era só expressão artística, sem competição, sem ego, sem nada. Era só, vou viver e vou mostrar minha arte para o mundo. E chegou um momento que eu tinha que migrar. Eu queria também. Outra coisa que eu acho importante, qualquer área, conhecimento. Vai buscar conhecimento, isso ninguém tira de você. Vou fazer um curso, eu falo assim, mas eu sou um pouco mão de vaca, né? E demorou. Né? Vou pagar isso no curso, vou pagar, né? Então, e também o acesso é diferente. Um curso de arte, de quadrinhos, gente, é dinheiro. Então, até para você conseguir ter essa parte do conhecimento, é dinheiro, é acesso e oportunidade que não está no nosso mundo. Demora muito para você ter isso. Então, quando eu comecei com a Imagine, durante esse processo de só expressão artística, eu também tinha que migrar. E eu tenho uma frase que o Emicida falou uma vez, que eu me identifiquei muito, é trocar a roda do carro com o carro andando. Não tem um tempo, eu vou empreender agora, né? Agora sim, eu tenho 20 mil guardado, vou seguir meu sonho, I have a dream, e vai. Não tinha como. Eu tinha que empreender e ilustrar e ainda ser pedagoga, porque a arte não dava dinheiro ainda. Eu não estava jogando tanta energia para isso. Então, eu tinha que ter 2 empregos. E, quando eu resolvi falar, não, eu quero empreender e eu quero levar isso de uma forma séria e certa. Eu quero que as empresas me vejam como uma empresa. Então, eu quero pagar meu imposto certinho. Eu quero que a pessoa mande e-mail e fale, a Bruna é enrolada. Não, mandou e-mail, eu já estou respondendo. Mandou mensagem, eu mando um áudio. Olá, bom dia, Imagine Desenho, o que você quer, o que deseja? A pessoa já sabe que tem um contato ali, que eu sou profissional. Eu sempre falo, eu sou ilustradora, mas eu sou muito profissional. Às vezes, eu acho que a minha disciplina supera o talento, de tanto que eu trabalho nisso, de tanto que eu quero que as pessoas se sintam representadas e bem atendidas. Eu sou daquela pessoa que, se não fui bem atendida, eu não volto. Por isso que eu falo do impacto. Quando alguém vem, ilustrador, fala, mas você só vive da sua arte, como você faz? Eu falo, olha, é um trabalho diário. Se eu parar hoje de atender bem, de conversar, de ter essa troca no olho, de ser a verdade também, não é você ser uma alpinista social, não. Você tem que ser isso. Você é verdadeira? Então, você mostra quem você é, leva o seu trabalho. Você sabe, eu estou cheia de sticker. Minhas amigas estavam rindo. Eu estava aqui, toma, está aqui, um pouquinho da palavra, da Imagine, sai entregando meu sticker, qualquer momento, entendeu? Quem não recebeu é que não veio falar comigo. Entrega o sticker, faça a sua oportunidade, que às vezes vai estar a porta fechada, a janela, tudo. Mas eu sempre chego ali, está aqui meu sticker, esse é meu trabalho, para você ter a oportunidade de conhecer. E sobre... A pergunta era grande, eu estou bem alinhada? Não, está bem mesmo. Sobre a representatividade, o marketing. Está ótimo. E no marketing, é isso, é você dar seu nome e levando a sua essência. Só uma última coisa, né, porque o tempo está correndo, desculpa, eu vou deixar você falar, rapidinho. Mesmo eu trabalho hoje para grandes empresas, eu fico muito feliz com isso, eu, às vezes, não acredito, eu nunca deixei de desenhar
Nós, meros mortais, todo mundo. Dona Maria chega lá, Bruna, eu vendo açaí. Ai, que legal, olha, eu queria uma arte personalizada para eu estampar no meu carrinho. Beleza. Aí eu passo o valor diferente, né, de empresa. Bruna, não tenho condição. Eu falo, me manda um açaí, tá ótimo, não tem problema. Mas é quando você vê que a pessoa não tem uma maldade, porque também tem outra coisa do marketing. Eu vou deixar aqui para todo mundo aqui. Se você ficar chorando preço para sua amiga que empreende, você está no erro, tá? Tudo aqui eu paguei honestamente, não deu nem desconto. Minhas amigas que eu falei, não, é empreendedora, vai, toma, amiga. Então, não chora preço. Mas tem uma pessoa que tem a simplicidade de falar, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar, viu? E aí você sente, eu acho que você sente quando a pessoa vem ali no coração. Então, eu sempre deixo o meu trabalho acessível. Às vezes, quando eu faço muito trabalho e ganho uma graninha legal com a empresa, eu falo, não, é agora, eu vou fazer uns desenhos gratuitos. É você. Aí eu já escolho quem está na fila e já só mando no direct, ó, desenhei você. E desenhar pessoas que você admira, que são reais, é a melhor coisa que tem. Então, eu sou muito grata. Finalizei, galera. Obrigada. Olá. Por favor. Mônica, como sua atuação multifacetada na comunicação, fotografia e produção documental tem contribuído para construir narrativas negras autênticas e economicamente sustentáveis? E o que ainda falta para a educomunicação seja reconhecida como vetor estratégico da economia preta? Vamos. Primeiro, só falando que eu me identifiquei com você da mão de vaca, viu? No empreendedorismo. Vamos lá. A Gondwana Comunicações ela surge a partir de um documentário de celular. A empresa ela surge bem depois, em novembro de 2020, conectando com o que você falou. Eu tive a ideia, junto com o meu sócio, estava em meio à pandemia, e a gente ficou se perguntando qual legado a gente queria deixar para o mundo em meio ao que estava acontecendo. E aí a gente queria somar com a área da educação. E na época da minha escola, eu soube muito pouco o que era a influência africana no Brasil. E, de uma forma, na cultura, na roupa, na gastronomia, no cabelo, no estereótipo. E aí eu fui buscar. Né? Nós viajamos para lugares da Bahia e Pernambuco. Não tínhamos equipamentos na época, mas tínhamos o sonho. E aí fomos com uma lapela e um telefone celular. E gravamos histórias de pessoas invisibilizadas na sociedade. E 85% dessas pessoas no documentário são negras. Então, é o pescador que joga o baba na praia, que é o futebol, que é a moça do acarajé, que é os meninos que estão jogando bola, que são os artesãos. Então, a gente foi conectando essas pessoas que têm um potencial incrível, têm muita criatividade, mas que só precisam de oportunidades e de serem ouvidas. Então, a partir desse documentário sobre a influência africana no Brasil, a gente traz o futebol como manifestação cultural popular e corporalidade. Então, a ginga e o moleque, que é muitas vezes tão falada no futebol, são palavras de origem africana. Então, a gente começa a trazer linguagem, arte, cultura, moda dentro desse universo incrível. E depois a gente vê essa oportunidade e vai com o documentário para a área das escolas, onde soma com a Lei 10.639, que é sobre a história e cultura afro-brasileira. Então, para a gente, é muito importante estar dentro das escolas com a base, principalmente conversando sobre prevenir o racismo a partir do conhecimento da nossa cultura e história. Porque, quando a gente entende o nosso lugar no mundo, a gente consegue estar em outros espaços e conversar e debater. Inclusive, o documentário está disponível, gratuito, para quem quiser assistir, em abolaconecta.com.br. Gondwana se chama o documentário justamente para falar de um supercontinente que existiu há mais de 200 milhões de anos e que conecta aí o Brasil e a África como se fosse um quebra-cabeça. Então, a partir dessa ideia, desse produto, eu consigo enxergar a renda. Então, o meu produto começou a ir para os SESCs, que é uma grande porta de entrada para a gente. Fomos para o SENAC, estamos passeando
por uma caravana em vários estados do Brasil. Então, o documentário começou a ser enxergado como um produto também importante e também para enaltecer nós, produtoras, empreendedoras negras. E hoje se transformou numa metodologia chamada ABC, Audiovisual, Bola e Câmera. Então, também fundamos essa metodologia e tratamos essas ferramentas que conectam com a educomunicação como habilidades socioemocionais. E aí, essa metodologia, que, inclusive, estudamos muito de Jamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, que faz parte da nossa metodologia, uma vez que a fotografia, muitos e muitos anos atrás, só pessoas poderiam ser fotografadas, ou as mulheres negras eram fotografadas como as amas de leite. E hoje a gente tem a oportunidade de se fotografar e nos achar lindas e maravilhosas e com a autoestima que a gente quiser. Então, esse é o meu ponto, conectando com a economia criativa, de enaltecer a presença negra, o quanto somos potentes e importantes, e que hoje virou um negócio, e que é isso, né? Você dá o seu preço, as pessoas também precisam respeitar o seu preço, porque é um trabalho. E aí a metodologia está caminhando hoje para dentro de empresas e, em breve, aí uma série e um livro para conectar mais histórias. E sobre a educomunicação, eu acho que falta um conhecimento, porque a educomunicação nada mais é do que juntar o que rádio, TV, vídeo, podcast. Então, você pode unir todos esses fatores para comunicar o seu negócio. E você pode fazer com a ferramenta que tem o celular. É isso. Obrigada. Obrigada. Meninas, temos o desafio aqui, o tempo. Eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem final, um minutinho, uma frase, que deixasse aqui para a gente poder refletir nessa tarde. Um minuto é... Meu Deus, socorro. O desafio, é um desafio. Um desafio bem desafio. Vou pular Mas eu acho que de todas as falas que nós tivemos aqui, recordar, né, que se nós estamos aqui porque milhares de pessoas, de mulheres, estiveram antes, se nós ocupamos este espaço, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer aquelas que estão vindo depois da gente. Então, que nós sejamos permanência para que outras pessoas sigam existindo na sua potencialidade, na sua pluralidade. E é isso. Obrigada. Anastácia. A mensagem que eu deixo, eu sou Anastácia, né? Anastácia, eu prefiro falar de realeza, né? Anastácia celebrada. Eu não trago mordaça, né? Meu corpo tem marcas e também existem marcas que eu trago comigo ancestralmente. E a palavra é Bamidele, que é esperançar. Que cada vez mais nós possamos ter a oportunidade de estar nos lugares de poder, de tomada de decisões, que a gente possa ter financiamento para a gente gerir, né, administrar os nossos projetos, levar a nossa cultura, levar a nossa arte, cada uma de nós, né, onde estiver atuando, que a gente tenha sempre essa determinação, essa força, esse pertencimento de seguir. É Bamidele, esperançar. Bom, meu marido até vai rir, porque eu falo assim, ai, tem orgulho da sua caminhada. Aí ele fica debochando, mas sabe por quê? Se eu não tiver orgulho da minha caminhada, quem vai ter? Então, eu acho que a gente é protagonista, sim, da sua história, tem orgulho do seu trabalho. Eu falo ainda com um coraçãozinho para as empreendedoras, que eu sei que é doído, é difícil, então tem orgulho, sim. Venda seu peixe, sim. É a frase, né? Venda seu peixe. Essa é a frase. Mas não, tem orgulho, sim, da sua caminhada, conte sua história, mostre o seu trabalho para o mundo, que, com certeza, você vai inspirar muitas mulheres e o seu trabalho é maravilhoso. Essa é a frase. É um texto. Bom, minha palavra final, acho que conectando um pouco já com a Bruna, né, como empreendedora, porque o caminho não é fácil, óbvio, são muitas portas a bater, mas que a gente não desista, né, do nosso propósito, não desista das nossas ideias, dos nossos sonhos, e se conecte, né, com redes, se conecte com pessoas que estão pensando como você, e que cada vez a gente mais tenha a oportunidade de criar, né? Eu acho que quanto mais você tem liberdade, você tem a sua criatividade, você vai em frente. Então, é isso. Obrigada. Sobrou um minuto, gente. Tem o repouso da ancestral, né? O repouso da ancestral.
Esse painel, ele nos inspira aí, além do reconhecimento, né? É hora de agir, de consolidar, de pensar a indústria criativa como um motor fundamental para a economia. É a economia preta que a gente tem que valorizar e fomentar para que haja oportunidades, para que mais pessoas negras possam ser visibilizadas, né? Como a gente conversou aqui, eu acho que muito vai da questão da oportunidade. E o Festival Pacto das Pretas é isso, a gente quer ser uma ponte para catalisar e somar junto à economia preta e que a gente possa aí avançar a passos largos nesse caminho, né? Muito obrigada. Vamos aplaudir, gente.